tema desse culto, dessa mensagem é liderança em tempos de crise. Liderança em tempos difíceis. Liderança em tempos de crise. Nosso ministério foi falado aqui, é homens fortes em tempos difíceis. E Deus levanta aqueles que se dispõem e transforma em homens fortes em tempos difíceis. O Ed Carlos está me lembrando ali que nós temos Bíblias para entregar para você que nos visita. Se você está nos visitando, gostaria de receber uma Bíblia de presente, só levanta a mão, que ele vai levar até você. Amém? Isso, pode levantar a mão aí. Glória a Deus. Mas mantenha a mão levantada até ele chegar em você, senão ele se perde. Isso, deixa a mão levantada aí. Você que encontrou Neemias, ajuda quem está perto de você. Quem sabe ele não tenha tanta afinidade com a Bíblia. Eu quero ler junto com você. Nós vamos ler todo o capítulo 1, são 10 versículos, de forma alternada. Eu vou ler um versículo sozinho, e peço que você leia o versículo seguinte, junto comigo, bem forte, com voz de homem. Amém? Glória a Deus. Se você tiver na dúvida como é voz de homem, levanta a mão, que os irmãos vão orar com você. Amém? Glória a Deus. Todos sabem aqui como é voz de homem? Só o irmão ali que sabe? Como é que é? Você sabe como é a voz de homem? Parece que não. Ô pastor Márcio, você sabe como é que é a voz de homem? Faz um amém aí para ouvir, vamos ver? Você sabe como é a voz de homem? Aí, estão aprendendo, estamos aprendendo. Glória a Deus. Neemias capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Susã, a capital do país. Ele é bem forte. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Amém? Continuando. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Leia bem forte. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Leia forte. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso, temos pecado, os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti, não temos obedecido aos teus mandamentos, não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre as nações. Mas, se depois disso, vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, leia forte, estes são os seus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faz com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus,
querido Deus, glorioso, maravilhoso Salvador, rico em graça e misericórdia, rico em poder e amor. Nós te louvamos, Senhor, te exaltamos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Somos tão gratos, ó Pai, por estarmos aqui nessa noite, de forma tão agradável, forma tão confortável, e o mais importante de tudo, com a Tua presença operando em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor traga com a Tua graça e misericórdia cura neste lugar, salvação, traga transformação para a louvor e glória do Teu nome, ó Pai. Eu oro, repreendendo todo o mal e pedindo que essa palavra ministre ao meu coração, ministre ao coração de cada um que está aqui, cada um que está acompanhando esse culto, essa transmissão. Eu oro, nós oramos gratos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode se sentar por um momento. Glória a Deus. Amados, Neemias é um grande exemplo para nós. Um homem que, juntamente com Esdras, talvez você não conheça ainda esse contexto, mas antes do livro de Neemias nós temos o livro de Esdras, que também foi um grande homem de Deus e viveram no mesmo contexto. Esdras foi um homem levantado por Deus para restaurar a adoração, o louvor e o templo que estava destruído, enquanto Neemias foi um homem encarregado por Deus para liderar a reparação dos muros de Jerusalém. Nesse momento, a nação de Israel não existia como nação. Eles estavam sob o domínio da Pérsia, ok? Depois que a Babilônia invadiu, depois de um tempo, os medos e persas, então, destruíram a Babilônia, e Israel estava debaixo desse jugo, por conta da desobediência, por conta de não ouvir o Senhor. E nessa época, então, Neemias, que estava na capital, na principal cidade, chamada Suzã, lá na corte, ele ouve uma notícia. Eu quero que você entenda que o Senhor tem um propósito para você como homem. Deus fez o homem para ser líder e herói. Amém? Deus fez o homem para ser líder e herói. Não é à toa que você, quando criança, você queria ser herói. Não é à toa que quando você era criança, você brincava de bandido e polícia e queria ser polícia. Não é à toa. Isso está no coração do homem, desde pequenininho. Ninguém coloca isso. Pelo contrário, isso é tirado ao longo da vida. Isso é tirado pelos traumas, pelas mentiras, pelo mundo maligno que quer colocar o homem como um nada, um qualquer, um banana, dizendo que se o homem for homem de verdade, ele é tóxico. Mas ser um homem de verdade é ser um homem semelhante a Cristo. Não é nem ser um jumento, um cavalo dentro de casa. Não é também ser um banana, mas ser um homem, como Cristo foi. E para isso nós precisamos do Espírito Santo transformando a nossa vida. Amém? Como o tema diz, liderança em tempos de crise, em tempos difíceis. E você como líder, você é líder. Primeiro você é líder da sua vida. Você tem o compromisso com Deus e você vai prestar conta da sua vida. Então você tem que liderar a sua vida. Você tem que cuidar do que Deus tem te dado. Você tem o seu corpo para cuidar, você tem a sua alma para cuidar e você tem seu espírito para cuidar. O que nós fazemos com o corpo, Deus vai cobrar. O que nós fazemos com a nossa alma, Deus vai cobrar. E o que nós fazemos com o nosso espírito, Deus vai cobrar. Lidere a sua vida com a capacidade que o Senhor te dá. Amém? Não é ser dono da sua vida, porque o dono da nossa vida é Jesus. Amém? Mas é liderar a nossa vida. Quantos homens não estão aqui hoje por preguiça? Porque está friozinho. Ah, hoje não. Quantos homens deixam de fazer o que tem que fazer em casa ou no trabalho, porque não se lideram? Bebem além da conta, comem além da conta, dormem além da conta, jogam além da conta, possuem vícios. Então Deus, Ele deseja que você, pelo poder do Espírito Santo, lidere a sua vida. Amém? Porque todos nós somos assediados pelo mal. Todos nós temos fraquezas. Todos nós, se permitirmos, seremos dominados pela nossa carne. Sim ou não? Todos nós. Agora o líder, ele não faz o que é agradável, ele faz o que é necessário. E você também, como homem, é chamado para ser líder na sua casa. Você é chamado para ser líder e herói. O que é o herói? O herói é uma referência. Ser herói é ser referência.
para os filhos, para a esposa, para outros homens, para outras pessoas. Neemias, ele vivia nesse momento da história de Israel, um momento muito difícil. E então ele chega para ele, melhor dizendo, a seguinte notícia: olha que notícia que chega para ele. Ele estava na corte, em Suzã. Suzã ficava a 1.280 quilômetros de Jerusalém. Chega a seguinte notícia, ele pergunta, ou seja, havia um interesse da parte dele. Então chega, diz o versículo 2, Anani, que era irmão dele, e outros judeus, ele pergunta como as coisas estão lá, e eles falam: olha só a situação, aqueles que não tinham morrido, ou seja, a maior parte tinha morrido, os que não morreram, haviam voltado para a província de Judá, estavam passando, olha só, por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali desprezavam esses que estavam os sobreviventes. E diz ainda que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas, derrubadas. Para você entender o contexto, dizer que as muralhas da cidade estavam destruídas era dizer que era uma terra sem lei. Era uma terra sem lei. Você assistiu o filme, quando tem um local que não tem lei, a bandidagem faz o que quer? Por quê? O que protegia uma cidade naquele contexto? Um contexto onde não havia arma de fogo, né? O ataque deveria ser direto. Então uma cidade com uma muralha, ela ficava protegida. Ninguém entrava. Chegava à noite, os portões eram fechados, durante o dia se abria. Você já deve ter visto filme de época, que querem invadir, não é? Agora, imagine essa cidade sem muralha. Vinha o bando, entrava, levava o que queria e ia embora. Semana que vem, eles faziam a mesma coisa. Então, resumindo, ele ouviu que a maioria tinha morrido, os poucos sobreviventes estavam sendo desprezados, com grandes dificuldades, e era uma terra sem lei, sem proteção. Mas o que me chama a atenção é que Neemias era um homem sensível à necessidade. Nós, como homens, precisamos ser sensíveis. Está me entendendo? Jesus veio ao mundo e ele teve a coragem de morrer por nós, porque ele foi sensível à vontade do Pai. Um homem de verdade, um herói, ele morre por uma causa, mas só pode morrer por uma causa quem é sensível a uma causa. A Bíblia diz que o homem deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Nós maridos precisamos amar nossa esposa dessa forma, mas isso só é possível se nós formos sensíveis. Está me entendendo? Neemias era um homem sensível, não era um homem frágil, porque o homem não é frágil. Ele era sensível, ele compreendia a necessidade do próximo. E graças a essa característica, então Deus o levanta. Se você não for sensível às necessidades da tua casa, da tua esposa, dos teus filhos, se você não for sensível à necessidade da tua cidade, do teu país, você nunca será um líder. O teu potencial em Deus nunca vai aparecer. O homem bruto, um homem indiferente, um homem insensível, ele tende à criminalidade. Ele não está nem aí para o que os outros pensam. É um homem agressivo, agride a esposa, agride os filhos, briga no trânsito e agride, até achar um mais doido que ele, puxar uma faca, dar um tiro nele, aí morre. Por quê? Porque brigou no trânsito. É aquilo que a Bíblia diz, parece um jumento, um cavalo. Mas seja sensível. Neemias era um homem que ocupava uma grande posição. Neemias, ele servia vinho ao rei. Ou, conforme alguma tradução mais clássica, ele era copeiro do rei. Sabe o que o copeiro do rei era? O braço direito. Naquele contexto, qual que era uma das formas de matar um rei? Envenenado.
você já deve conhecer um pouco aí de filme, de história, de enredo, sempre há aquele complô para derrubar o rei e levantar alguém, sim ou não? Sempre tem. E é normalmente quem está próximo. Então era muito comum o quê? Envenenar. Ou com a comida ou com a bebida. E o que o copeiro fazia então? Era o cara que comia antes do rei. É o cara que bebia antes do rei. E por conta dessa atividade, ele era de extrema confiança do rei. A história conta de copeiros que realmente influenciavam o governo. Porque o rei não é por qualquer um ali. Está entendendo? Essa era a posição de Neemias. E como eu disse, ele estava a 1.280 quilômetros. Os irmãos estiveram aí esses dias em Porto Alegre, alguns irmãos. Quantos quilômetros dá daqui a Porto Alegre? Quilômetro grande ou pequeno? Quilômetro, né? Daqui a Porto Alegre dá 1.221 quilômetros. Era mais longe que Porto Alegre, pastor Márcio. E olha que interessante, naquela época, ninguém nunca tinha ouvido falar em 120 km por hora. Se ele quisesse ir lá em Jerusalém, como é que ele iria? Canela, ou no lombo de um animal. E ele estava numa situação super confortável. E ele sabia, como nós vamos analisar daqui a pouco na oração dele, que não era à toa que aquela situação estava acontecendo. Ele sabia que era culpa dos pecados do povo. Então ele poderia muito bem falar: está vendo? É isso que acontece quando não obedece a Deus. Estão lá sofrendo, morrendo, sendo desprezados. Graças a Deus que eu estou aqui. Ele poderia agir dessa forma. Mas essa não é a atitude de um homem. Então, a primeira característica, ele era um homem sensível às necessidades. Segunda característica de Neemias, ele era um homem que não estava preso na zona de conforto. Porque nós vamos ver depois, ao longo do livro, que ele sai de ele sai de Suzã e vai até Jerusalém. Ele não estava preso. Fala para o teu irmão assim: não fique preso na zona de conforto. Agora fala com voz forte para outro perto de você: não fique preso na zona de conforto. Amém? Esse homem então, ele não delega, ele não passa o bastão adiante, ele não arruma uma desculpa dizendo: ó, mas eu tenho o meu trabalho, ó, mas eu estou ocupado, ó, mas Deus me levantou aqui, ó, nesse cargo. Ele ora ao Senhor e diz: eis-me aqui. Ele se dispõe a fazer. Então eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, não fique preso na tua zona de conforto. Se você sabe o que tem que fazer, faça. Você sabe que tem que jejuar? Jejue. Você sabe que tem que orar? Ore. Você sabe que tem que parar de fazer determinada atitude, tomar determinada atitude? Pare. Você sabe que tem que dizer determinada coisa? Diga. Não permaneça na zona de conforto. Porque na zona de conforto ninguém cresce, ninguém é fortalecido, ninguém conhece o que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que quando alguns discípulos começaram a seguir Jesus, eles largaram as redes. Eram pescadores e começaram a fazer algo que eles nunca tinham feito antes. Deixa eu te falar algo aqui. Comece a fazer coisas que você nunca fez antes. Fala para o teu irmão: comece a fazer coisas que você nunca fez antes. E não é coisa extraordinária não. Comece com o pequeno. Tem uma frase que nós citamos, obrigado. Pense grande. Comece pequeno. Faça rápido.
Ah, mas eu nunca fiz um jejum. Faça algo que você nunca fez antes. Ah, mas eu nunca acordei de madrugada para orar. Faça algo que você nunca fez antes. Ah, mas eu nunca li a Bíblia inteira. Ué, faça algo que você nunca fez antes. Ah, mas eu nunca pedi perdão. Faça algo que você nunca fez antes. Está entendendo? Sim ou não? Isso é sair da zona de conforto. A questão da zona de conforto, nós somos tão condicionados. Quem aqui frequenta a igreja evangélica? Não só aqui, qualquer igreja evangélica. Há mais de 3 anos, levanta a mão. Amém? Isso. Com certeza você tem um lugar que você senta lá na hora do culto. Você que levantou a mão, você tem um lugar que você senta na hora do culto? Sim ou não? Você tem um lugar lá. É sempre o mesmo lugar, sim ou não? Alguém te ensinou? Alguém, quando você foi lá para a igreja, se tornou membro, batizou, falou: aqui, ó, você quando chegar no culto de domingo, você vai sentar aqui. Alguém fez isso? Sim ou não? Não. Mas nós, sei lá por quê, talvez você escolheu conscientemente ou inconscientemente, você escolheu um lugar. E ali você está. E ali você vai ficar até o dia que Jesus te arrebatar. Ou se Jesus arrebatar a igreja, você vai no primeiro culto sem Jesus na terra aqui e vai sentar no mesmo lugar. O que é isso? Nós somos condicionados. E quando alguém pede para mudar de lugar, a gente incomoda. E acúmulos, às vezes, a pessoa fica brava porque chegou alguém antes dela no culto e sentou no lugar dela. Isso no trabalho, isso em casa, isso em qualquer situação. Por quê? Nós temos a tendência de nos acomodar. Mas a Bíblia diz o contrário: não se conforme com este mundo, não se amolde a este mundo. Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12. Neemias não ficou acomodado com a situação. Ah, fazer o quê? Como é que eu vou viajar? Como é que eu vou deixar a corte? Como é que eu vou falar para o rei que eu vou viajar? Porque você acha que uma viagem dessa levava quanto tempo a cavalo? Pega um cavalo, sai daqui para Porto Alegre. Quanto tempo você acha que vai levar? Bah! Ah, mas eu não posso sair do meu trabalho e fazer isso. Terceiro ponto. Qual que é o primeiro ponto aí, Neemias? Qual que era a característica de Neemias? Fala para o teu irmão, ele era sensível a necessidades. Qual que é o segundo ponto? Ele não estava preso na zona de conforto. Segunda-feira nós temos um compromisso na próxima. Quem sabe qual que é? Oração na praça. Que horas que é a oração? 5 da manhã. E se tiver frio? Aí já está avisado, né, pastor Márcio? Está cancelado se tiver frio. Porque a gente não ora no frio, né? Se tiver chovendo, nosso plano de contingência, que um exército tem que ter plano de contingência, sim ou não? Se tiver chovendo, o que você vai fazer? Você vai vir aqui. Não vai ficar panguando lá, mandando no grupo: ah, está chovendo. Você já sabe que é aqui. Sim ou não? Você não sabia, agora sabe. Que horas que é oração na praça? Se estiver chovendo. E se tiver frio? Porque a gente não está preso à zona de conforto, amados. Você gosta de acordar 4h30? Porque às vezes você trabalha no horário comercial, entre as 8, entre as 7h30. Eu não gosto de acordar 4h30 para ir na praça orar. Se eu falar para você que eu gosto, eu estou mentindo. Eu não gosto. Eu gosto, depois que está lá, a gente está orando, é uma maravilha. É uma bênção. Mas levantar 4h30, meu irmão. Mas quem que lidera? Quem que lidera a minha vida? Eu tenho que liderar a minha vida. Deus é o meu dono. Eu tenho que liderar e dar satisfação para Ele. Um homem lidera a sua vida, amém? O homem faz o que tem que fazer. Fala para o teu irmão: o homem faz o que tem que fazer. Não é o que é gostosinho. Ah, é gostosinho. A fase do gostosinho passou. Meu filho tem 5 anos, ele toma um leitinho gostosinho. Você já não toma mais mamazinho, leitinho gostosinho. Passou essa fase na tua vida, sim ou não? A gente faz o que é preciso. O homem faz o que tem que fazer. E Neemias, ele então, terceiro ponto, era um homem de oração.
Quando ele ouve aquela situação, a Bíblia diz então, olha o que diz, ele começa aqui no versículo 4. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias. Quantos dias? Quantos dias? Alguns dias. Eu fiquei chorando e não comi nada, fiz jejum. E fiz a Deus essa oração. Ele começa uma oração que vai até o final do capítulo. Basicamente o que ele faz nessa oração é reconhecer que Deus é dono, soberano e está no controle de tudo. Reconhecer que aquele povo do qual ele fazia parte era um povo pecador e por isso estava naquela situação. E ele pede perdão. Ele se identifica com aquele povo. Olha que interessante que ele diz aqui, ó, na oração dele, versículo 7. Com os nossos atos, versículo 7, com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Eu te pergunto, Neemias morava em Jerusalém? Ele fazia parte daquela geração que foi expulsa de lá? Ele vivia muitos anos depois, ele viveu em outro reino, em outra situação. Mas ele se identifica, ele reconhece essa diferença de alguém que é quebrantado diante de Deus e do religioso. Que o religioso, que o conhecimento os dois têm igual. A pessoa que é quebrantada sabe que o Brasil precisa da graça e misericórdia do Senhor e precisa de oração. O religioso sabe a mesma coisa, só que o religioso ele ora assim: Senhor, glória a Deus porque eu sou bom. Salva esses pecadores, salva esses condenados. Agora o cara quebrantado, ele sabe que ele não é nada. Ele fala: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Quantos hoje estão feridos por causa de religiosidade na igreja? É os bonzão, só sabe apontar o dedo. Religioso. A Bíblia diz, Jesus conta de 2 homens que foram orar. Um chegou diante do local ali, começou a orar. Falava: Senhor, graças a Deus, porque olha, eu obedeço os teus mandamentos. Graças a Deus, porque eu devolvo o dízimo. Graças a Deus, porque eu não sou como esse pecador. Tinha um outro do lado dele, né? Olha a oração do cara: eu não sou como esse pecador. Graças a Deus. E foi embora. E a Bíblia diz que do jeito que ele entrou, ele saiu. Deus não ministrou na vida dele. Agora o outro, que era pecador, diz que ele nem olhava para cima. Ele batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, ó Pai, tem misericórdia. E a Bíblia diz que esse homem voltou perdoado para casa. Percebe a diferença do religioso para um homem quebrantado? Um homem que pede ajuda. Um homem que tem dificuldade com pornografia, ele pede ajuda. Um homem que tem dificuldade com a mentira e pede ajuda. Um homem que tem dificuldade porque ele é grosso em casa, ele xinga, ele é bravo em casa, bravão, pede ajuda. Do religioso, não, glória a Deus, aleluia. Agora hoje nós vamos louvar. Vamos para a igreja, família, vamos louvar. Mas chega em casa, sabe aquela história, né, da criança falou para o pastor, né? Ah, pastor, eu queria que meu pai morasse na igreja. O pessoal: oh, que benção, que lindo, né? Por quê? É porque ele é tão bonzinho. Só na igreja. Neemias era um homem que ele orava, tinha o coração quebrantado: Senhor, nós temos pecado, tem misericórdia de nós, Senhor. Ele se identificou, porque eu só consigo salvar, eu só consigo ajudar se eu me identifico. Você entende isso? Eu preciso me identificar. Por isso que aqui nós andamos juntos, olhamos um no olho do outro, nós conversamos, temos conversas difíceis, temos momentos agradáveis. Precisamos nos identificar, não sermos estranhos. Que é outra coisa que a religião faz, é um monte de estranho que se reúne num lugar, faz ali uns rituais, canta umas músicas e volta para casa. Mas é tudo estranho um para o outro. O que o Senhor deseja para nós é que sejamos um corpo. Amém? Um ajudando o outro. Amém? Isso é fácil? Não. Mas é poderoso.
é maravilhoso. Ele ora por aquele povo. Quarto ponto, ele não era apenas um homem de oração. Neemias era um homem de ação. Diga assim comigo: eu preciso ser um homem de ação. E é difícil. É difícil. Nós estamos terminando o mês de maio. Deus permitir, segunda-feira, sábado, vamos entrar no mês de junho. Eu te pergunto, quantos planos, promessas, ideias você teve de dezembro para janeiro? Vou fazer tal coisa, eu vou iniciar isso, eu vou fazer aquilo. E já está passando metade do ano e você nem começou, nem tentou, ou tentou e desistiu. Porque é fácil falar até papagaio fala. É fácil planejar. Agora fazer. Esses dias eu vi algo muito interessante, alguém falando sobre essa questão empresarial, de empreendedorismo, né? Aí ele falando das ideias, que ele gosta muito de compartilhar as ideias que ele tem com a equipe e tal. Aí o entrevistador ali do podcast perguntou para ele: mas você não tem medo que vão roubar a tua ideia? Ele falou assim: cara, boa ideia você acha aí de baseada, a 10 centavos a baseada de boa ideia. Não é difícil ter uma boa ideia. Sabe qual que é o pulo do gato? É praticar a boa ideia. É conseguir pôr em prática a boa ideia. Aí sim. Nós precisamos ser homens de ação. Amados, nós sabemos o que temos que fazer, na maioria das vezes, sim ou não? Se não soubermos, a gente vai orar, vai pedir conselho, mas na maior parte das vezes a gente sabe o que tem que fazer. E quantos de nós às vezes vamos orar, vamos dormir brigado, emborrado com a esposa, a gente sabe que tem que pedir perdão, mas não pede, e vai dormir emborrado, vai dormir brigado, sabe o que tem que fazer e não faz, sabe que tem que pedir perdão para o empregado, ou para o patrão, ou para o colega de trabalho, mas não faz. Precisamos ser homens de ação. Aprendemos no currículo Hombridade que mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Parece óbvio, né? Sim ou não? Mas o óbvio tem que ser dito. Mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Não adianta falar que vai mudar, planejar mudar, fazer esboço, planejamento. Às vezes você é bom de planilha, faz planilha, mas não põe em prática. Neemias, então, ele não só ora. A gente não leu isso no capítulo 1, mas no capítulo 2, ele vai para Jerusalém. Olha que interessante, diz o capítulo 2, versículo 1. O que vou contar, Neemias 2:1. O que vou contar aconteceu 4 meses. Quanto tempo depois? 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. Olha só, o rei nunca me havia visto triste, que era outro detalhe. Tinha que estar na presença do rei e está bem, uniformizado, arrumado, penteado, cheiroso e faceiro. Ninguém chegava na frente do rei lá emburrado, triste. Era um risco. Mas não está bom? Você está aqui na corte e não está bom para você? Beleza. Naquela época não se demitia, né? Mandava cortar a cabeça. Ele nunca havia me visto triste, por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Olha só, então eu fiquei com muito. Ele ficou com o quê? Não só com medo, muito medo. Ele sabia o que estava acontecendo ali, mas ele não conseguia mais ficar da mesma forma. Um homem de verdade, ele tem medo, ele sente medo. Mas o homem de verdade, a diferença é que ele não sucumbe, ele não cede, ele não perde para o medo. É normal ter medo. Medo da mudança, medo de conversas difíceis, medo de fazer o que tem que fazer. É normal. Medo de assumir responsabilidades. A diferença é que um homem de verdade, ele não sucumbe. Ele clama, ele ora a Deus, que é o que Neemias fez. Olha só, então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste?
quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas, os seus portões estão queimados. O rei perguntou: o que é que você quer? O que ele faz? Eu orei ao Deus do céu. E depois disse ao rei. Ele orou mais uma vez. Agora, um detalhe aqui. Um líder, ele não pode ser afobado. Fala para o teu irmão assim: um líder não pode ser afobado. Porque às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer, ela quer fazer, mas ela é afobada. Ele viu aquela situação, ele ficou triste, chorou, por alguns dias jejuou, orou a Deus, mas não fez nada. 4 meses depois, somente 4 meses depois, ele estava orando, surgiu a oportunidade. E quando surge a oportunidade, a gente aprende no currículo Hombridade o seguinte: não ore para surgir oportunidade, ore para estar preparado para quando surgir a oportunidade. Eu te digo nessa noite: esteja preparado para quando surgir a oportunidade, porque de nada adianta a oportunidade se você não estiver preparado. Surgiu a oportunidade de emprego, aquele emprego que você queria, mas precisa de um requisito e você, por negligência, por inépcia, você não preencheu. Você poderia ter preenchido e não preencheu. Surgiu a oportunidade de fazer algo, mas você não está preparado. Neemias, ele se preparou para quando chegasse a oportunidade. Ele sabia que uma hora o rei iria conversar com ele, uma hora o rei ia dar uma brecha, ia dar uma abertura para ele. Ele deveria estar preparado para isso. Eu vou falar de novo para você: não fique esperando a oportunidade, prepare-se para quando a oportunidade surgir. Amém? Então ele ora, conversa com o rei, e Deus dá uma graça tão grande que o rei fala: ó, então vai lá, faz o que tem que fazer. E o rei dá um monte de provisão para ele, e manda a carta e dá ordem para o pessoal de lá, os fiscais, os guardas florestais darem madeira, dá tantos quilos de ouro, tantos quilos de prata por mês para fazer a obra. E ele vai fazer a obra. E aí eu não vou continuar o livro, porque nós temos aqui, é um livro que tem tanta riqueza para nos falar sobre liderança, sobre posicionamento, que eu quero focar apenas nesses 4 pontos. Ele age. Para você ter ideia, olha só que interessante, lá no capítulo de número 6, versículo 15, diz assim, ó, 6, capítulo 15. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu. Olha só, leia comigo esse versículo, o finalzinho aí. Você está com a Bíblia aí? Versículo 15, vamos lá. Depois de 50. Vamos lá, vamos abrir. Neemias, capítulo 6, versículo 15. Amém? Achou aí? Diz o texto aqui, ó, as muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu. E depois diz o quê? Depois de 52 dias de trabalho. Quantos dias? Meu irmão, você já imaginou pegar uma cidade do tamanho de Nova Andradina e fazer uma muralha? Não é muro, não é muro, tá? É muralha. Sabe o que é uma muralha? A muralha, ela não, é uma muralha fraquinha, de nada. Ela tem mais ou menos a espessura desse altar aqui. As muralhas boas mesmo, as pessoas moravam em cima. Você tem uma noção do tamanho da espessura de uma muralha. Você já deve ter visto em filme. Você imagina fazer uma muralha ao redor de Nova Andradina em menos de 2 meses? Quem mexe com obra sabe, né? Às vezes para fazer um muro, um terreno inteiro. E detalhe, se você ler o livro, você vai ver que eles foram ameaçados. Os inimigos não queriam. Escreveram para o rei e falaram: ó, esses caras aí querem rebelião. Ameaçaram Neemias. Os caras chamaram Neemias para conversar, para ameaçar. Não foi algo tranquilo, quer ver? Leia comigo aqui no capítulo 4.
capítulo 4. Diz o versículo 1: quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso. Ficou como? E começou a caçoar de nós, diante dos seus companheiros e do exército. Olha só, era um exército dos samaritanos. Ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que, lembra que o relato de para Neemias falando que eles eram desprezados? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas eles podem tirar pedras para a construção? Você vai ver que eles caçoavam, eles ameaçavam. Lá no capítulo 4, versículo 6 diz: então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Amém? Quando há um líder num tempo de crise, ou não um líder em tempos difíceis, as pessoas trabalham. A tua família vai trabalhar de forma animada. Aqueles que estão contigo vão trabalhar animados. Ainda que haja crise, ainda que haja ameaça, ainda que haja problema. Diz o texto aqui, 7. Sambalate e Tobias, os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém, e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Olha só, aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Olha o ambiente, amados, que eles estavam trabalhando. Esse era o ambiente. Ameaça, exército ao redor, o pessoal indignado, furioso. Já ouviu aquela expressão, quanto mais eu oro, mais assombração aparece? Quando você se dispor a trabalhar, cutuca teu irmão aí para ele não dormir. Fala: acorda, meu irmão. Amém? Acorda. Sai da zona de conforto, amém? Quando você começar a trabalhar para restaurar as muralhas da tua casa, porque as muralhas falam de proteção. Quando você começar a trabalhar para restaurar as muralhas da tua vida, da tua casa, haverá resistência. O inimigo ficará furioso. Ele vai querer atacar, atrapalhar, fazer confusão. Saiba disso. Mas você precisa permanecer atento, alerta em todo o tempo. Porque um líder, ele sabe que não pode parar pela metade. Fala para o teu irmão assim: não pare pela metade. Quantos homens, quem sabe você é um deles, começam tão bem e param pela metade? Conhece pessoas assim? É assim no trabalho, é assim nos estudos, é assim no casamento, é assim com os filhos. Jesus, ele faz uma comparação do reino de Deus, dizendo: olha, o reino de Deus, presta atenção. Ele diz assim: o reino de Deus é comparado a alguém que vai construir uma torre. Quem vai construir uma torre precisa parar, sentar, calcular, fazer um projeto, para ver se ele vai dar conta de terminar, porque senão a obra vai ficar no meio do caminho, e as pessoas vão passar e vão caçoar, falar: tá vendo aquele cara lá, começou uma torre e parou. Você já viu obra assim? Já viu casa assim? Começou, tá lá. Aí chega um ponto que não dá mais para terminar, porque já não serve mais. Também não tem dinheiro para derrubar e fica lá. Porque é terrível começar algo e não terminar. Mas o líder, ele sabe que em Deus nós chegamos onde precisamos chegar. Amém? Porque Ele nos conduz. É milagre, amados, terminar a muralha de uma cidade de 52 dias. Você acha que isso é normal? Com confusão, com ataque, com ameaça? Em menos de 2 meses fazer uma muralha? Quem entende um pouquinho de obra aí, para e pensa. Diz o texto aqui ainda, continuando, versículo 9: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles, de dia e de noite. Fala para o teu irmão: vigia de dia e de noite, meu irmão. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados, e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Olha só, pegaram o Pedrão, colocaram com o violão lá e puxaram a adoração lá, né?
para animar o povo, vamos cantar, vamos trabalhar, vamos fazer. Diz o texto ainda: os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos, olha só, vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Não desanime com más notícias. Chegava uma notícia para Neemias. Fala para o teu irmão assim: não desanime com más notícias. O dólar vai subir mais. A inflação. Aí, rapaz, vai dar seca. Vai chover mais. Não desanime com más notícias. O teu Deus não está preso, amarrado, condicionado às circunstâncias. Amém? Nós somos limitados às circunstâncias, o nosso Deus não. Mas notícias chegavam. O que ele faz? Versículo 13: então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias, atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Leia comigo bem forte, eu vou te convidar a ficar de pé, para ler bem forte o versículo 14 comigo. Gosto muito desse texto. Quando nós começamos o Ministério Homens Fortes em Tempos Difíceis, isso lá em 2008, 2009, a mensagem o versículo que Deus trouxe ao nosso coração foi esse aqui. Olha o que ele fala. Diz o texto, lê comigo bem forte: eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Amém? Vamos ler de novo bem forte? Eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Amém? Pode sentar. Um líder, ele percebe. Um líder não tampa o sol com a peneira. Às vezes o homem, ele quer tapar o sol com a peneira, quer fazer que está tudo bem. Não está tudo bem. E o líder, ele fala a real. Ele percebe. As pessoas estavam preocupadas. Ele chama e fala: olha, nós temos um inimigo. Só que o inimigo não é mais poderoso que o nosso Deus. Ele armou o povo, ele preparou o povo, mas lembrou que Deus é maior. Deus está do nosso lado. É interessante o versículo 16, daí em diante metade dos homens trabalhava, enquanto outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armadura. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção. Olha só, cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos, e na outra carregava o quê? Olha só, amados. Eles trabalhavam armados, todos atentos, todos trabalhando, todos confiando em Deus, todos orando. Amém? Olha só o versículo 23: nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. O que Jesus fala para nós mais de uma vez? Vigia e ora. Fala para o teu irmão: vigia e ora. Fala para o teu irmão assim: a vida não é uma Disneylândia. Fala para o teu irmão: a vida não é videogame.
a vida nesse mundo é tensa. Jesus falou: na vida vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Um líder sabe disso, e ele anda preparado, ele confia no Senhor e anda preparado, não fica desatento, alheio, panguando, tropeçando, com sono. Eu quero orar contigo nessa noite para que você, meu irmão, esteja como um líder, capacitado pelo Senhor, como Neemias, ajudando a construir a proteção da tua casa, a manter a proteção da tua casa, da tua cidade. Muito se tem falado do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas é uma passagem muito interessante, onde Jesus, ele está passando em determinado local e chega uma notícia ali, que uma torre caiu e matou 120 pessoas. Se eu não me engano, 120 pessoas, se não me falha a memória. E chegou essa notícia, e aí, né, é fácil falar: aconteceu isso aí porque o pessoal estava errado, né? E Jesus falou: vocês ouviram falar da torre que caiu e matou 120 pessoas? Ele falou: olha, cuidado, porque nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. A mesma mentalidade Neemias tinha, ele orava, ele se colocava junto. E se nós cremos que realmente algumas coisas acontecem porque Deus está no controle, nós temos que orar pela nossa cidade, temos que orar pela nossa nação, temos que orar para que haja paz em Nova Andradina, para que haja paz no Mato Grosso do Sul, para que haja paz no Brasil. Esse é o trabalho que Neemias fez, levantar muralhas. Para isso, 4 características você tem nessa noite. Ele era sensível, ele não ficava na zona de conforto, ele orava e ele agia. Para encerrar, abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 16. Gostaria que vocês colocassem em pé para ler esse texto. É o último texto que vamos ler, e nós vamos orar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Versículo 13. Se possível, memorize esse versículo. Memoriza ele. Você já decorou? Você já parou para decorar versículo? Quem aqui já parou para decorar versículo? Quase ninguém. Então, faça algo que você nunca fez antes. Amém? Fala para o teu irmão: faça algo que você nunca fez antes. Há um versículo bom para você decorar. 2, na verdade. Diz o versículo 13, olha só: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. O 14 também: que tudo que vocês fizerem seja feito com... Vamos ler agora bem forte juntos, o 13 e o 14. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Amém? Mais uma vez bem forte, vamos lá? Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Amém? Já que você vai decorar, vamos ler mais uma vez? Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Amém? Olha que palavra tremenda, amados. Liderança em tempos difíceis, em tempos de crise. Se você estiver alerta, se você for corajoso, se você for forte, se você fizer com amor, meu irmão, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Os inimigos se levantam, murmuram, ficam furiosos, ameaçam, trazem notícias ruins.
mas você permanece trabalhando. Com uma mão trabalhando, ele falava, a outra mão armado. Deixa eu falar algo, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, que a palavra é a nossa espada. Amém? A palavra é a nossa espada. De nada adianta você trabalhar se você não estiver com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Conheça a palavra. Faça algo que você nunca fez antes. Leia a Bíblia. Mas leia de verdade. Memorize versículos. Faça coisas que você nunca fez. E o Senhor vai te surpreender. Amém? Eu quero orar contigo. Antes de orarmos pela nossa cidade, antes de orarmos pelo nosso país, você vai ter a oportunidade de falar para Deus, se assim você quiser, que você deseja ser um líder. Você deseja viver o teu chamado, o teu propósito que Deus tem para a tua vida. Se você quiser, feche seus olhos, ore isso, fale isso com as tuas palavras ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, querido Deus maravilhoso, nós oramos, ó Pai, como Neemias. Neemias percebeu a necessidade. Neemias percebeu, ó Pai, que muitos precisavam de ajuda e não havia quem fizesse. Ele não ficou apenas murmurando, apenas questionando, mas ele se dispôs a ser esse líder. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser este homem. Eu quero exercer o propósito, o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Não quero ficar, Senhor, na zona de conforto, fazendo apenas aquilo que eu já faço, fazendo apenas aquilo, ó Deus querido, que eu gosto de fazer, fazendo apenas aquilo que me é agradável. Ah, Deus, tem misericórdia da minha vida. Neemias saiu da corte para ir para um lugar desolado, em ruínas. Viajou durante semanas, orou, jejuou, liderou. Hoje não é diferente, Senhor. Hoje não é diferente, ó Pai. O mundo está sendo destruído a cada dia. Há famílias aqui que estão sendo destruídas. Há homens aqui, ó Deus, que estão com as muralhas todas derrubadas. Homens que não têm controle. Homens que não têm domínio próprio. O que a tua palavra diz é que o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Ora ao Senhor, meu irmão. Ora ao Senhor, meu irmão. Seja um líder, começando a liderar a tua vida. Em nome de Jesus. Peça perdão a Deus porque você tem sido levado pela sua vontade tão somente. Tem sido levado apenas pela ira, apenas pela cobiça, apenas pela lascívia. Peça perdão ao Senhor. Seja um líder. Seja um líder em tempos difíceis. Ah, Deus, como a tua palavra é maravilhosa. Como a tua palavra é tremenda, ó Deus. A tua palavra nos ensina, nos capacita. Vai orando ao Senhor. Olha, amados, algo que o Senhor me trouxe à memória aqui. Presta atenção nesse texto. Provérbios 25, 28 diz assim, ó: quem não sabe se controlar, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Muitos homens estão dessa forma. Não sabe se controlar diante do celular. Não sabe se controlar quando está sozinho. Não sabe se controlar quando é contrariado. Não sabe se controlar quando é pressionado. Não sabe se controlar quando vem a notícia ruim. É tão indefeso porque o demônio vem e faz o que quer. Peca, cai, xinga. Aí depois se arrepende, mas depois volta tudo de novo. Por quê?
porque este homem está indefeso, sem muralhas, porque não tem domínio próprio. Se você está passando por isso, meu irmão, a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, que o fruto do Espírito, entre outras coisas, é o domínio próprio, é o controle.